Estamos de volta com Foca no Enem e agora eu quero falar com você. Já imaginou estudar em uma universidade única com diferenciais que vão fazer você ganhar o destaque que precisa no mercado de trabalho? É claro que eu estou falando da UNP, uma grande universidade única como cada um dos seus 60 mil alunos formados. Só a UNP tem a maior infraestrutura do estado e os melhores laboratórios para as atividades práticas, incluindo o maior parque tecnológico do estado. A UNP também é a única com hospital simulado e conceito máximo em medicina pelo MEC, além de outros cursos que estão entre os melhores do país. E ainda, professores mestres e doutores e mais de 900 empresas conveniadas para estágio. Isso sem contar os mais de 150 mil atendimentos prestados por alunos à população. Aí sim é ser única. Por isso, faça parte de uma universidade sem comparação. Inscreva-se já em www.unp.br ou ligue 4020-7890. É única, é UNP. Um beijo para toda a turma da UNP. Eu me formei lá, tenho muito orgulho de ser parte desses 60 mil alunos formados. Deixa eu chamar a professora Séfora para cá de volta. Vem cá, professora, para a gente tentar acertar esse bolão da Mega Sena. Vamos voltar para o slide lá que a gente deixou o tema antes do nosso intervalo, que era justamente isso. Esse aí. Qual tema será? Faço a menor ideia. Também não, professora. Vamos trabalhar então com conteúdo. Se você nisso, não sabe, você imagina. Porque assim, essa é a questão, eu não sou fera em adivinhar, né? Sou fera em improviso e texto. Você é fera em É outra questão. Então assim, o que é que se vai tratar a respeito das questões do Enem? Vamos trabalhar com uma diversidade, tá? Trabalhar com uma ampla informação, que aí vai ajudar você a complementar qualquer ideia de tema. Porque tudo que eu vou mostrar para vocês aqui, vocês vão poder acrescentar. Muito não está escrito, é bacana porque vocês anotam, é bom que você pode assistir de novo o programa e vai continuar isso aqui na internet. Então, dá andamento a isso aqui e preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Vamos lá? Bom, isso aqui é uma questão, digamos, nova. Se tratando de questões de internet, de tecnologia, nós vivemos isso, seja com fake news, seja a respeito dos discursos de ódio, seja no que aconteceu, por exemplo, a respeito das questões do racismo, seja a ideia de dependência, nós vivemos hoje uma época chamada de nomofobia. Para quem ainda não ouviu falar nisso, a nomofobia é a junção, na verdade, de algumas palavras, que é o nomobili, tá? Fobia, que é o medo de ficar sem o celular. E essa questão da dependência, ela está associada por alguns estudiosos, por alguns cientistas, especificamente a respeito de pessoas que também causam a mesma dependência da droga. Olha só. Então, isso é uma questão muito séria, porque, olha, imagina uma temática a respeito, não isso aqui especificamente, mas o que é que se pode discutir acerca dessa questão? O tecnovício e os efeitos da dependência da internet na sociedade brasileira. E se tratando dessas questões, nós temos essa sociedade que vem sendo tratada a respeito disso por Jobs. Jobs, ele pensava nessa perspectiva de que sempre em se tratando da tecnologia, todos nós deveríamos ter acesso a ela. E esse acesso a todos esses meios da tecnologia, na verdade, nós tivemos um efeito contrário a isso. Facilitar o acesso à internet trouxe, na verdade, um prejuízo. Nós vivemos hoje voltados de nossas cabeças para baixo. Cada vez mais as crianças, mais cedo com a tecnologia, uma forma de interagir não com os outros, mas consigo mesmo. E esse mundo, o individualista, também vem tornando problemas. Por quê? Porque você tem questões relacionadas a esse aspecto de dependência, de não poder viver sem o celular. Nós hoje utilizamos o celular para praticamente tudo, fazemos todo tipo de transação, quando você vai falar sobre questões de economia, questão a respeito de dinheiro, seu banco, informações a respeito de aula, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Então, assim, essa dependência, ela pode trazer prejuízos para a sociedade. O que é que se pode tratar acerca dessas questões? Falar sobre um cara chamado Steve Jobs, é bacana vocês anotarem isso e lerem um pouquinho, tá? E tem uma pessoa que pode também tratar disso, é por causa de uma obra específica, chamada Modernidade Líquida, tá? E o nome dele é Bauman. É Zygmunt Bauman, você não precisa também aprender aí o nome Zygmunt, mas só Bauman, tá? Quando você buscar isso na internet, ele vai tratar de uma obra Modernidade Líquida e ele vai falar dessa dependência das pessoas com as questões do material. E Marx também falava sobre isso, né? Que é a coisificação das pessoas. Diego, isso é muito, muito interessante de se tratar, porque você tem, assim,
uma vasta gama de informações, e essas informações elas podem, na verdade, ajudar você não só para essa temática aqui, mas para todas as outras questões, tá? Eu tenho de me preocupar com uma estrutura de um texto, eu tenho de ter toda a complementação de introdução, de argumentos, de proposta de intervenção, vou falar um pouquinho mais na frente acerca disso, mas atentem para ler nestas, digamos assim, horas que faltam para vocês fazerem prova, praticamente, dá uma lida em algo que vocês ainda não tenham visto, informações que vocês possam utilizar para complementar. Tem muitas leis interessantes que vocês podem voltar-se para isso, porque a questão do tecnovício eu também tenho outras vertentes, por exemplo, o bullying e o cyberbullying. Vocês vão ver um pouquinho na frente sobre isso. Então, é interessante porque essa temática ela vai abranger diversas questões, tá? Bom tema, nada mais atual do que isso, né? Bem Totalmente atual. no nosso universo, jovens, adultos, crianças também, cada vez mais dependentes dessa questão ligada ao telefone e à internet. E essa dependência também resultou em fake news, né? Verdade. É um problema. Talvez estejamos vivendo hoje um dos momentos mais caóticos acerca de fake news. Porque fake news ela existe desde a época de Getúlio Vargas, para você ter uma ideia. No aspecto histórico, para quem estuda história deve saber muito bem disso, os candidatos, os alunos sabem disso. Quem está me assistindo agora deve saber disso. Se não sabe, é bom buscar, né? Mas a questão da fake news ela está resultando efeitos negativos para a sociedade. Não está vindo nada que seja de positivo. Se são fake news, na verdade, elas estão, para você ter uma ideia, está se voltando isso para 3 artigos da Constituição Penal. O artigo 138, 139 e 140, que é as questões relacionadas à calúnia, à difamação e à injúria. Então, isso pode ser utilizado, por exemplo, no seu texto, como um aperfeiçoamento para os crimes virtuais. E isso é uma necessidade que a sociedade ela tem de arcar, que é o quê? Exigir, principalmente do Poder Legislativo, que haja, de fato, punição para os crimes virtuais, porque ainda está se deixando levar muito. Olha que nós estamos vivendo um momento muito sério em relação a isso. No Tecnovício aí a gente já pegou várias possibilidades de tema, várias possibilidades de assuntos que estão em alta e que podem vir a ser pedidos na prova. A gente tem um outro tema, Sim, uma outra possibilidade. Vamos ver mais uma. Bom, aqui é aquela questão do meio ambiente, né? Olha, nós estamos vivendo este ano mudanças de leis, muitas delas estaduais ou municipais, mas vão, na verdade, abranger essa questão, o uso do canudo, né? Não é que a temática seja o canudo de uma forma específica, mas devido aos impactos ambientais. Então, na temática, os desafios da relação entre o homem e o meio ambiente, esses impactos do homem e o meio ambiente, é que o homem ele é o grande agravante para essa sociedade. Por quê? Porque ele contribui para que o lixo, ele na verdade se espalhe pelo mundo. A questão do vilão dos mares, quando você fala, por exemplo, do canudo, são 4 minutos de uso e são 100 anos para decompor, no mínimo. Isso você tem outros problemas, né? Tem alguns alunos que em algumas produções, até em casa mesmo, ou às vezes na escola, nessas mostras científicas, estão criando papéis e também plásticos que são biodegradáveis. E uma decomposição muito rápida. Então, assim, você tem um futuro a se trabalhar com essas questões, mas é algo que eu devo pensar e já deveria ter pensado há muito tempo. Quais são, na verdade, os desafios dessa relação entre o homem e o meio ambiente? É que se viva no meio equilibrado. E isso está específico no artigo 225, que é manter uma sociedade equilibrada ecologicamente. E esse equilíbrio se dá por um processo de responsabilidade de um poder público que tem de arcar com as responsabilidades, por exemplo, do lixo. O lixo doméstico e o lixo tecnológico são questões muito preocupantes. Nós fugiríamos completamente dessa temática política, dessa discussão, e faríamos aí um conceito mais social. Mas o social que eu digo é de vivermos em sociedade muito melhor. Porque quando você trata dessas questões do plástico, do uso, por exemplo, os copos descartáveis, muitas empresas já estão adotando as canecas. Por quê? Porque isso aqui, meu Deus do céu, é um desperdício, né? O cyberlixo também é um tema que está muito em alta, né? Tem se falado cada vez mais em como descartar, o que eu devo fazer, porque as pessoas estão cada vez comprando mais, descartando mais rápido e talvez não se preocupando com a maneira certa de descarte. É uma luz de alerta que acende também sobre essa possibilidade. Você vai fazer a prova agora, Diego? Não, né? Não. Não faça não. Eu não tenho mais idade não. Sério, concorrência. Que conversa é essa? Se eu quiser fazer, eu faço. Então agora com 25 anos, você está com 20... já ia tomar minha vaga se você já está fazer. o quê? 23? 23, Pronto, eu estou com 25. Eu sou um Olha pouquinho aí. mais velha que você, né? Sensacional. Então tá ótimo. Vamos ver outra possibilidade de tema. Vamos lá.
Próximo Pronto. slide. Isso aqui que eu estava falando. Bom, essa questão aqui do bullying, do cyberbullying, tem algumas questões que são realmente importantes. O que é que eu estou tratando para você a respeito disso? Eu preciso entender que existe uma lei, mas quando eu falo de lei, é lei de verdade, viu? A Lei 13.185/15. Essa lei ela foi criada no combate no que nós chamamos, tá, do bullying. Sendo que esse bullying aqui, quando você vai falar a respeito disso, ela é uma intimidação sistêmica. Quando você for olhar na internet, for buscar lá, tá, na internet, vocês vão ver que existe um nome chamado intimidação sistêmica. E entre parênteses é que tem a questão do bullying, do cyberbullying. Por que é que eu estou tratando dessas questões? Porque isso aqui vive e convive conosco. Nós temos isso no ambiente escolar. Vocês são candidatos que também estão saindo do meio escolar ou já saíram, mas passaram por ele. É um problema sério porque está resultando num problema mais sério ainda. Sabe qual é? As questões específicas do suicídio. Nós vivemos hoje um caos quando se trata de suicídio e o bullying é um dos agravantes para isso. E quando eu falo de um dos agravantes, é porque existe uma publicação hoje do Ministério da Saúde, foi lançada agora em 2018, que é a Agenda Estratégica de Combate ao Suicídio. É uma das pesquisas que eu li, uma das mais bem feitas, de 2011 para cá. O que é que isso significa? Mostra, na verdade, o número de pessoas que hoje se suicidam, não que o suicídio seja uma temática, mas é uma consequência de um mundo moderno. O bullying também tem essas consequências, muitas pessoas buscam isso, tá? Infelizmente. A escola ela tem uma função de apoio, de estrutura, assim como a família. E dentro dessas duas perspectivas, eu vou dar duas informações. Duas perspectivas que eu estou falando é do bullying, mas também do cyberbullying. Eu tenho de entender que é importante eu citar no meu texto a Lei 13.185/15. Por quê? Porque eu tenho um repertório sociocultural amplo. Eu preciso tratar e trazer outras informações. É o que nós chamamos de discursos alheios. Esses discursos alheios, quanto mais informações eu trago, mais o meu texto vai ser enriquecido, porque na competência 3 eu preciso selecionar, relacionar, exemplificar. Então, dentro dessas questões, como é que eu exemplifico? Poxa, eu uso uma lei, mostro o que já está acontecendo, utilizo a agenda estratégica, porque é um fato, comprovado, de que o número de suicídio ele aumentou no Brasil. E eu estou falando de crianças e adolescentes. Uma questão importante, bullying só acontece na escola, tá? Por exemplo, eu e o Diego não sofreríamos bullying. Se aqui nós fizéssemos, ou tivéssemos um tratamento, isso já seria uma questão um pouco diferente. Porque como somos maiores de idade, nós prestaríamos queixa por questões de ofensa, por agressão, por calúnia, difamação, porque somos maiores de idade. A criança é o bullying. E ela é uma intimidação sistêmica. Entende o nome, intimidação, tornar a pessoa intimidada e é sistemático. Isso tem de acontecer constantemente. Não pode ser assim, olhei para o menino e disse assim, ei, azulzinho, e falei uma vez, sofri bullying. Não. E todos nós já passamos por isso, como na infância. Mas agora está se tornando um problema maior. Por quê? Por causa das consequências negativas. Eu estou falando de suicídio, estou falando da depressão. São problemas sérios, mas não é um problema social. São efeitos de um problema específico dessa sociedade moderna. Então, dentro dessas questões aqui, tratar da Lei 13.185/15 e também do artigo 227. Importantíssimo. Esse é um problema que as pessoas precisam aprender a olhar cada vez com mais seriedade e menos como brincadeira. Esse slide mostra realmente isso. Eu tenho afilhada aqui, minha diretora tem criança, tem filha pequena na escola, e a gente vê o quanto as pessoas levam cada vez menos a sério essa questão relacionada ao bullying, como algo realmente como uma brincadeira, como algo que não tem consequência, como algo que, passa, a pessoa vai para casa e esquece, é só uma risadinha e não é verdade. Isso aqui traz consequências muito sérias para a vida da criança, para o futuro adolescente e é preciso ser encarado com cada vez mais seriedade pelo país, pelos pais, pela escola, pelos professores. É preciso olhar para essa questão com muita seriedade mesmo. A minha filhada tira de letra, minha filhada tem um cabelinho cacheado, acho o cabelinho e acho o cabelinho cacheado dela a coisa mais linda do mundo. Hoje nem tiram mais onda com ela, porque ela tira de letra, assim, o cabelo dela é a vida dela. Mas é um tema aí que realmente eu acho que as pessoas precisam olhar com muito cuidado, com muita seriedade, não só no Enem, mas para a vida. Sim. A gente precisa acabar com o bullying. Verdade. Professora, a gente acabou na TV, você acredita? Sério? Sério.
acabamos. Tá vendo? Mas você ainda... No quarto slide. Mas você ainda fica mais com a gente, né? Fico. Fica? Fico. Que bom. Vou Olha, embora, gente. vou embora. O nosso tempo na TV, como eu disse a professora Séfora, realmente acabou, mas a gente, claro, continua na internet. Muito obrigado. Esse foi o nosso último programa. E olha, lembrando para você acessar www.unp.br/Foca no Enem e dar aquela espiadinha antes da prova, tá? Boa sorte, estou torcendo por vocês. A gente se encontra na internet, viu? Corre para lá. Tchau. Tchau. Foca no Enem. Oferecimento: estude em uma universidade única. E se é única, é UNP.